deixar um abraço para os nossos pastores, que não pôde estar presente hoje aqui, mas está nos assistindo online. E também está profetizando bênçãos da onde ele está. Porque a palavra diz que Deus é onipotente, onipresente e onisciente. Então, mesmo Deus que está te alcançando aqui, alcança eles e alcança aqueles que também estão nas suas orações. Amém? Quero iniciar com uma palavra que se encontra em 1 João 2:27. Peço que vocês redobrem a atenção. Nós estamos no nosso 3º dia da campanha. E todos nós buscamos a unção que nos habilita para vencer em Cristo. Então prestem bem atenção nessa mensagem, porque ela é rápida, mas é edificante, vai edificar a tua alma. João diz: quanto a vós, a unção que dele recebestes, mantém-se em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Mas a unção que vem dele é verdadeira, não é baseada na mentira, e vos ensina a respeito de todas as coisas. Permanecei nela, assim como ela vos ensinou. A epístola de João, ela foi escrita em um momento da igreja em que eu estava tentando inverter o discernimento que Deus deu ao pessoal, aquele povo ali. Então, eles queriam inverter, eles queriam tirar a verdade de Cristo, colocando o conhecimento humano. E aqui nós já podemos aprender que o conhecimento nós conseguimos adquirir quando nós estudamos, quando nós vamos em busca de conhecer. Mas o discernimento, ele vem da parte de Deus. Então a unção que está falando nesse verso é a unção do Espírito Santo. E quando aqui João fala sobre essa unção do Espírito Santo, ele está se referindo a uma unção aos crentes que têm o poder de guiar, de conduzir em decisões difíceis. Ela te dá o discernimento no momento em que você, com o seu conhecimento, não consegue romper as circunstâncias. E aqui eu deixei no meu esboço o que essa unção ela faz. Ela permite que nós compreendamos a verdade de Deus, sem depender exclusivamente dos ensinos humanos. Veja bem, não quer dizer que você não deve ser instruído por alguém, mas sim de que o discernimento, a unção que vem do Espírito, ela só é alcançada por Deus. É algo que nós só conseguimos conquistar por Deus. E a palavra diz que essa unção ele dá aos crentes. Quem é crente nessa tarde aqui, irmão? Quem quer receber essa unção do Espírito Santo? Eu também quero. Então nós vamos ver aqui que na Bíblia a unção, ela tem um símbolo quando são consagrados a reis e sacerdotes, mas também é uma unção que está sendo liberada hoje para a sua vida do Espírito Santo. Amém, meus irmãos? E agora eu quero entrar aqui rapidinho, entre parênteses, para falar sobre um sonhador da Bíblia. E eu acredito que muitos aqui já conhecem esse sonhador da Bíblia. E como nós estamos falando da unção do Espírito Santo, e o que significa é guiar, é conduzir, é dar o discernimento para certas situações e em qualquer situação, eu quero abrir a Bíblia com vocês em Gênesis. Gênesis capítulo 45. Eu vou resumir a história de José, para que vocês possam entender aonde eu quero chegar. Só lembre-se que há uma unção do Espírito Santo nessa tarde sobre a tua vida. José, ele foi o filho da velhice de Jacó. E o seu pai o amava mais. E isso despertava inveja em seus irmãos.
Então, nós conhecemos o processo que os irmãos de José tramaram contra ele diversas vezes, até que um dia eles conseguiram, porque eles estavam sendo movidos pelo ódio, eles estavam sendo movidos por aquilo que eles estavam alimentando. E o que eles estavam alimentando, pastor Ariane? Eles estavam alimentando a inveja, o ódio, a vingança, porque eles não queriam que José fosse governador. José já tinha uma promessa. José já tinha uma promessa. E quando José, ele foi contar os sonhos dele para os irmãos, para o pai, os irmãos ficou furioso, porque ele, como filho mais novo, ter como governador? Não. Os irmãos, eles não aceitavam que José, o mais novo, pudesse governar não só o povo da casa, mas sim toda a cidade. Ele foi governador, mas para chegar a governador ele passou por um processo. E é sobre esse processo que eu chamo você para conversar nessa tarde. José, ele se encontrou em alguns momentos da vida dele passando por situações terríveis. E uma das situações, a primeira situação, é quando ele foi ao campo, olhar os seus irmãos a pedido do teu pai. E quando ele estava a caminho, seus irmãos já começaram a tramar a primeira coisa contra a vida dele. E um deles falou: arranca a túnica dele. Porque a túnica para José, quando seu pai lhe deu, representava a confiança e o favor de Deus. Ou seja, ele já havia sido alcançado desde o nascimento por um favor diferente. O favor de Deus estava sobre a vida dele. Então os irmãos fazem o quê? Vamos arrancar a túnica dele. E ali eles fizeram um processo de arrancar a túnica. Pensaram em matar. Depois jogaram dentro de um poço. E depois, por último, venderam José para os egípcios. Mas o mais interessante dentro dessa ministração é que a túnica representava quem José era em público. Quando nós estamos trabalhando em algum lugar, o nosso crachá nos representa, certo? Mas quando o nosso crachá ele é arrancado, altera alguma coisa? Você deixa de ser quem você representa? Tentaram arrancar a identidade de José. Tiraram o que ele representava, mas não arrancaram a identidade que estava aqui, ó, dentro do coração dele, dentro da alma dele. E muitas das vezes na vida nós somos assim. As pessoas, elas tentam nos tirar aquilo que nos representa, achando que ninguém vai nos ver, achando que nós vamos ficar transparente, porque tiraram aquilo que nós representávamos. Mas se aquilo que você representa está marcado na tua alma, meu irmão, eles não têm poder para isso não. Eles podem até não te reconhecer, mas conforme você vai se refletindo na tua atitude, vai transparecendo realmente quem você é. Então não se preocupa não, que eu já quero liberar sobre a sua vida. Mesmo que tentem arrancar a tua representação, eles não podem arrancar a tua identidade de filho. Saiba que você é filho. E caminhando, José foi vendido. E às vezes a gente acha que está na pior, até a gente ver que pode piorar um pouco mais. Às vezes nós falamos, nada acontece mais, agora foi no extremo. Você abre o olho, foi do último do extremo. E com José foi assim. Talvez quando ele foi vendido, ele foi com alguma expectativa. Mas o mais interessante é que a história de José em nenhum momento relata ele murmurando a Deus, ele questionando a Deus. Eu posso conjecturar que José, quando foi contar os sonhos para o seu irmão, ele tinha convicção, ele tinha certeza. Então, às vezes você pode pensar, se ele não tivesse falado nada, não teria acontecido. Talvez teria sim, porque faz parte do percurso.
As situações ao teu redor, elas podem mudar constantemente. O que não pode mudar é naquilo que você acredita e em quem te entregou. Então José, ele foi vendido como escravo. Mas José tinha identidade de filho, né? Ele carregava algo dentro dele. Então até no meio dos escravos ele se destacou. Com a túnica? Não, com a identidade. Então se você nesse momento pode estar se lamentando por algo que tomaram de você. Talvez arrancaram com todas as forças aquilo que te representava. Mas hoje eu trouxe você aqui para dizer que você tem identidade. E é ela que revela quem você é. Vamos saber por que ela revela quem você é? José passa ali a liderar no meio deles. Mas a esposa de Potifar tramou contra ele. E ela nem sabia que ele tinha uma túnica. Ela nem sabia que foi arrancada uma túnica dele. Mas ela queria o quê? Vou fazer quem você é. Agora você vai mostrar quem você é. E sabe o que eu aprendo aqui também, meus irmãos? Que muitas das vezes, diante das situações que nós encontramos, nós se sujeitamos a ser o que não somos. E a fazer aquilo que nós nunca imaginamos que pudéssemos fazer um dia. Às vezes a situação em que você se encontra é num fundo de poço. Talvez é numa crise financeira, numa crise num casamento, numa crise com os teus filhos. E aparece uma oferta que não vem de Deus. Mas você, movido por aquela situação, se entrega. Então talvez aquela mulher, ela pode ter falado, na situação que ele está, na situação que ele se encontra, ele vai aceitar. Mas como ela tentou diversas vezes e não conseguiu, ela tramou, caluniou ele. E ele foi para dentro da cadeia. Diga comigo, sem representação, mas com identidade de filho. E quando ele chegou nessa prisão, ali ele se destacou entre os carcereiros. Eu quero dizer para você nessa tarde, não se preocupa, porque se te arrancaram o que te representava, Deus usa a situação para você revelar a tua identidade. Não esqueça que você tem identidade de filho. José carregava a presença do Espírito Santo. E o verso que nós lemos em 1 João, ele vai falar sobre a unção do Espírito Santo que está sobre os crentes. Você tem dúvida que José era um cristão? Você tem dúvida de que José, ele representava o caráter de Cristo aqui na terra? Então José teve sonhos, tiveram sonhos na verdade, e ele foi lá, discerniu. Quem tem o discernimento é só da parte de Deus, meus irmãos. O discernimento ele vem da parte de Deus, e José tinha discernimento. Quer que eu te prove os discernimentos que ele teve? Quando ele foi jogado num poço, quando ele estava na prisão, quando ele foi vendido como escravo, ele estava sendo guiado pelo Espírito Santo. E muitas das vezes nós encontramos em situações nas nossas vidas em que nós achamos que tudo é um inimigo. Nós olhamos para a situação e já rotulamos, é o Satanás. Talvez seja Deus querendo provar para você que podem arrancar tudo que você tem, mas aquilo que você carrega que vem da parte dele ninguém tira. E muitas das vezes nós começamos a pedir habilidade a Deus. Nós começamos a pedir a Deus unção, habilidade, mas nós não sabemos usar e quando usar. Muitas das vezes nós queremos uma situação favorável para usar aquilo que Deus nos entregou para fazer em momentos difíceis.
José não revelou o que ele era quando ele foi governador. Ele revelou quem ele era nos momentos mais difíceis da vida dele, que muitas pessoas poderiam olhar para ele e duvidar, até mesmo daquilo que ele sonhou, porque os irmãos dele não quiseram crer. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês. Eles não quiseram crer no sonho, mas eles sabiam quem José era. Porque quando eles tentaram acabar com José, eles queriam matar quem ele era por dentro. Não queria fazer nada com o que ele representava. Então, seus irmãos, eu vejo que os irmãos dele: eu vou matar você, porque eu sinto que você carrega algo diferente de mim. E José, com a convicção em Deus que ele tem e tinha: eu continuo caminhando. E Deus, ele vai guiando. E Deus, ele vai guiando. Então você pode se encontrar em momentos que você não vê saída, em momentos que você olha para você mesmo e fala: agora acabou. Lembre-se de José, que para ser governador, primeiro ele revelou quem era aqui, ó. E eu vou ler alguns versos para vocês. Estou a caminho já da parte final. E no capítulo 45 de Gênesis, verso 3, diz: então José disse a seus irmãos: eu sou José. Meu pai ainda vive? E seus irmãos não conseguiram responder-lhe, pois estavam perplexos diante dele. Só um parênteses novamente. A terra que seus irmãos estavam morando, estavam numa situação precária. José já tinha saído da prisão, José já tinha se tornado governador. Então a cidade mais próxima para os seus irmãos ir buscar o mantimento era a cidade que José estava. Só que eles foram lá achando o quê? Que o que eles fizeram no passado tinha dado certo. Porque muitas das vezes aquele que nos fere esquece. Aquele que tenta nos matar esquece que tentou nos matar. Então eles vão com a aparência de uma consciência tranquila, em busca de alimento. Vocês estão entendendo até aqui, meus irmãos? Então seus irmãos chegam na cidade em que José governa, à procura de mantimentos. Adivinha com quem eles se encontram? Com José. E a minha pergunta é: eles conheceram José? Não, mas José conheceram eles. Então José, quando se encontra com seus irmãos, a passagem bíblica vai falar que ele pede para todas as outras pessoas se retirar e deixar eles a sós com seus irmãos. E ali ele fica a sós com os seus irmãos. E ele diz no 3: então José disse a seus irmãos: eu sou José, meu pai ainda vive? E seus irmãos não conseguiram responder-lhe, pois estavam perplexos diante dele. É assim que as pessoas vão ver e vão ficar. Essa vai ser a reação das pessoas que tentaram matar o teu ministério, matar a tua profissão, matar a tua família, matar o relacionamento com os teus filhos. Vão ficar perplexos. Por quê? Porque Deus vai te levantar e no meio do processo Ele vai te guiar. A unção do Espírito Santo vai te guiar e vai dar o discernimento para você lidar com a situação. Porque José só chegou como governador, não foi porque Deus liberou uma promessa. Deus liberou uma promessa na vida de outras pessoas na Bíblia que não conseguiram cumprir. Então não foi só porque Ele liberou uma promessa, foi porque José estava sendo guiado pela unção do Espírito Santo, discernindo que o momento que ele estava passando não definia o que ele era e nem o que ele carregava. E os seus irmãos com essa reação perplexas. Vamos para o 5 agora. Agora, olha o que José diz para seus irmãos. Seus irmãos estão ali
perplexos, mas ao mesmo tempo se recordando de tudo aquilo que eles fizeram com teu irmão, porque você pode esquecer, mas alguém vai te lembrar. Esqueça até que alguém te lembre. Então eu imagino seus irmãos assim: agora lascou. Agora é o nosso fim. Não vamos nem poder voltar para casa para falar o que aconteceu. O que acontece aqui fica por aqui. Eu imagino eles desesperados. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Quem faz o mal não espera o bem. Por isso que eles não deixam de fazer o mal. Quem faz o mal não espera algo bom. Eles podem se vitimizar, sabendo do que fez. Eles não esperam algo bom para eles. Então ali, eu entendo que os irmãos de José estavam assim: agora acabou para nós. Ele vai fazer com nós o que nós desejamos fazer com ele não conseguimos. Porque quando nós fazemos o mal e falhamos, aquela pessoa que recebeu o mal, ela tem o poder da escolha. Agora eu posso acabar com ele, ou eu posso fechar a brecha. E olha o que José fala para eles: agora não vos entristeçais, nem guardeis remorso por me terdes vendido para cá, pois foi para preservar vidas que Deus me enviou adiante de vós. Vocês estão entendendo o discernimento, a convicção e a identidade de filho, o que é capaz de fazer com nós mesmos? Essa ministração é para você que se encontra talvez perdido, sem saber para onde ir, sem saber o que fazer. Essa ministração é para você que talvez se olhe no espelho e não reconhece mais quem você é. Essa ministração é para você que foi ferido, que foi machucado, e em todo tempo você pensa: eu preciso fazer justiça, porque o que ele fez comigo foi terrível. Mas deixa eu falar algo para vocês: a partir de um momento que a justiça vem dos seus braços, você não vai se tornar um governador. Você não vai se tornar uma pessoa edificada e próspera nas suas áreas. Por quê? Porque a justiça já foi feita, e foi feita pelas tuas mãos. Mas José, ele foi agraciado com um discernimento vindo da unção do Espírito Santo tão grande, que ele poderia fazer qualquer outra coisa, porque ele era ser humano como nós. Ele era carne. E é aqui que eu falo para vocês a diferença de quem sabe discernir a voz do Espírito de Deus. José se viu em um momento ali que estava somente ele e os seus irmãos. Ele poderia tomar qualquer atitude. Ninguém estava vendo. Ele era governador. Ia dar alguma coisa para ele? Eu acredito que não iria dar nada. Porque muitas das vezes, aquela pessoa que fere e recebe um ferimento de volta, quando ela vai questionar alguém, a pessoa fala bem assim: bem feito. Quem mandou você fazer? Tudo que vai e volta. Quem já ouviu essa frase? Quando a palavra do Senhor fala que tudo aquilo que nós plantamos nós vamos colher, é a lei da semeadura. Não é a lei das mãos daquele que se sentiu injustiçado. A justiça está sobre o controle de Deus. E aqui em José nós também aprendemos que Jesus fez justiça por José, porque o posicionamento dele foi de confiança. José confiou, mesmo olhando para o passado dele e lembrando de tudo que fizeram com ele. José também nos mostra, nos ensina um coração perdoador. Porque quando ele olha para seus irmãos, ele vai falar: não se entristeçais, e nem guardar rancor, ou seja, não guarda ressentimento por aquilo que você fez. Se eu que fui ferido me libertei, eu desejo para vocês libertação também. E ali José fala como ele quer que os irmãos dele se sintam. José, ele carrega o Espírito Santo, essa unção do Espírito tão forte,
que eu já me deparei com situações em que, porque fomos vítimas de algo, nós tentamos despertar o sentimento de culpa na pessoa o tempo todo por aquilo que ela fez. E José nos mostra que não é porque nós fomos machucados que esse sentimento de ferida deve ser distribuído para aqueles que nos feriam um dia. Então José, eu entendo que ele fala de dentro da alma dele, não se entristeça, não guardem rancor, está tudo bem. Ele, além dele ser uma pessoa curada, ele alivia a alma de seus irmãos. Ele deixa o fardo dos seus irmãos leve. Porque quando seus irmãos olharam para ele vivo, sentiram o peso daquilo que eles fizeram com a própria mão. E isso não vai mudar a justiça de Deus. Tem a justiça de Deus, sim, porque Ele é justo. E no verso 7 do capítulo 45, José fala: Deus enviou-me adiante de vós, para vos conservar descendência na terra, e para vos preservar a vida com um grande livramento. Além dele ser e carregar a unção do Espírito Santo, ele também libera livramento sobre a vida daqueles que tentaram te prejudicar, porque ele entende que aquelas pessoas podem ter sido movidas pelo sentimento, mas José é movido por algo maior. José é movido por uma presença maior. José é movido pela unção do Espírito Santo, que conduz ele pelo caminho. Eu quero que vocês hoje entendam a diferença das pessoas que são conduzidas pelo aquilo que está sentindo no momento, e daquelas pessoas que se mantêm no equilíbrio, sendo conduzido pelo Espírito de Deus. Porque aquele que é conduzido pelo Espírito Santo, ele pode passar muitas das vezes por momentos difíceis, ele pode muitas vezes achar que não vai conseguir, mas lá no fundo da alma dele há uma esperança, uma confiança de que Deus em algum momento vai pegá-lo pelo braço, vai levantar pelas mãos e vai dizer: vamos, filho, porque você é carregado pela minha presença. Vamos, filho, porque sobre você é uma identidade. Vamos, filho, porque sobre você, crente, eu derramei uma unção do Espírito Santo. Então José, ele conseguia ver aquilo que ninguém via. Seja aquele crente que vê o que ninguém está conseguindo ver. Seja aquele crente que consegue ouvir aquilo que ninguém está ouvindo. Seja aquele crente que em meio à situação olha para o céu e fala: Deus, me dá discernimento, porque eu sei que vem do céu, e eu no meu conhecimento humano, eu não consigo alcançar. Então José, ele mais uma vez afirma, ele não murmura, ele não reclama. Ele não olha para Deus e fala: Deus, tudo bem que eu alcancei a promessa, né? Mas o Senhor viu o que eles fizeram comigo, né? Então, deixa eu só descontar bem pequenininho. Em nenhum momento José faz justiça com as próprias mãos. E ele nos ensina mais uma vez que ser certo não precisa fazer justiça. Porque muitas das vezes, quando nós estamos certos de algo, nós queremos bradar: eu estou certo, eu tenho razão. Ninguém vê José fazendo isso. Porque até naquilo que as pessoas podem achar que ele está certo, ele enxerga e reconhece que se não fosse o Espírito Santo... meu irmão, ele reconhece. Eu imagino, eu conjecturo José falando: meu Deus, eu estou aqui diante dele, mas se não fosse as tuas mãos, se não fosse a tua presença, se não fosse a tua unção, eu não teria agido dessa maneira. Então em todo o tempo José fala: Deus me trouxe, Deus permitiu. Ele reconhece quem está acima dele e porque ele é movido. E no verso 8, José fala: assim não fostes vós que me enviaste para cá.
Olha os irmãos achando que fez algo mal para ele. Sabe de nada. Mas sim Deus, que me colocou como pai de Faraó, como senhor de toda a sua casa, e como governador de toda a terra do Egito. Olha o reconhecimento dele. Ele não olhou para os irmãos e falou assim: obrigado porque vocês tentaram me matar, mas vocês só me impulsionaram. Não, ele reconhece que a impulsão vem do céu. Muitas das vezes nós usamos uma frase: ai, tentou me destruir, só me levantou, tentou me colocar para trás e eu só subi. José ali não, José já está reconhecendo: quem me colocou foi Deus. Eu conjecturo José falando: meu Deus, obrigado. Obrigado. Porque até nos momentos que eu tive dúvida, o Senhor confirmou quem eu era dentro de mim. José pode ter olhado ao seu redor e ter falado: eu não tenho nada. E Deus ter falado: há algo dentro de você que vale tudo. Então José ele continua: apressai-vos, subi a meu pai e diz-lhe assim: diz teu filho José, Deus me colocou como o senhor de toda a terra do Egito. Desce a mim e não te demores. José tem pressa. Por quê? Porque quando José teve o sonho, ele também revelou ao teu pai. Então talvez seu pai Jacó, que depois Israel, estava pensando: Jesus, eu te amo, mas tu levastes o meu filho. Então José tem pressa. José tem pressa porque teu pai professava da mesma fé que a dele. Então José, ele tem pressa para contar ao teu pai: pai, eu estou aqui. Pai, você lembra do sonho que eu tive, pai? Vem aqui prestigiar comigo. Vem viver isso comigo. José quer honrar o teu pai. E seu pai nem imagina que depois de tanto sofrimento, vai ser honrado e vai ver com os próprios olhos aquilo que ouviu quando José era uma criança. E finalizando, no verso 15, José beijou todos os seus irmãos. O que José fez, meus irmãos? Fala só mais uma vez. Todos os seus irmãos, chorando sobre eles. Somente depois disso, seus irmãos falaram com eles. José nos ensina uma maneira de constranger aquele que nos fere e que nos fazem mal. Mas ele nos ensina de uma forma totalmente ao contrário do nosso conhecimento humano. Porque nós, muitas das vezes, é movido pela lei do retorno, né? Torcendo para aquele que nos machucou se dê mal. Mas existe uma outra maneira de constranger. Existe uma outra maneira de comover. E Deus não quer usar o teu sofrimento para causar ruína e devastação por onde você passar. Deus quer usar o teu sofrimento, Deus quer usar a tua dificuldade para que aquelas pessoas que olham ao teu redor, para que aquelas pessoas que te fizeram mal, olhem para você e falem: quem é esse Deus que eu quero conhecer também? José, ele nos ensina a revelar o Deus que existe dentro de nós. José, ele vai nos ensinar e vai nos fazer enxergar para dentro de nós, que muitas das vezes se declara cristão, mas não tem um posicionamento como esse. Então José, ele nos desperta: ei, quem você é? Porque o teu comportamento vai revelar o tanto de Deus que tem dentro de você. Muitas das vezes nós estamos aqui nessa campanha a pedido de unção, de habilidade, porque José também teve habilidades, inteligência para governo. José também teve habilidades. Então eu estou falando aqui sobre um texto carregado de unção e também de habilidade. Mas José soube como usar, por isso não foi tomado dele.
José, com um discernimento que vem do Espírito Santo, ele soube usar, mas chegou um momento da vida dele que ele podia decidir o que ele gostaria de fazer. Ele já tinha alcançado a promessa e isso não ia mudar. É o momento que José revela quem ele é quando ninguém está vendo. José não só revela quem ele é quando ninguém está vendo, mas revela o quanto ele tem de Deus dentro dele, o que ele alimentou. E você olha para José, uma pessoa que a maior parte da vida dele foi de danos, foi de caos, foi de situações difíceis. E muitas das vezes nós, com muito menos, não agimos como Deus quer que nós agimos. E nós viemos aqui, nós pedimos unção, nós pedimos habilidade, nós queremos receber, mas eu quero dar uma dica para você nessa tarde. Peça unção mesmo, peça habilidade mesmo, mas peça discernimento para saber como usar. Porque muito na mão de quem não sabe usar acaba. Porque muito na mão de quem não dá valor não resiste. E que Deus quer trazer para você não é aquilo que acaba. Deus quer trazer algo para você que transborda. É a unção que transborda, é o discernimento que transborda, é o Espírito Santo de Deus que transborda. Então seja sábio na tua oração. Não queira só o que é bom, mas também queira aprender como usar. Porque o verdadeiro sábio, ele só não pede a bênção, como ele também peça discernimento para poder usar a bênção, para poder desfrutar da bênção. Eu quero dizer nessa tarde para você, que você está em um ambiente profético. Eu quero dizer para você, que em 2 Coríntios capítulo 3, verso 17, Paulo diz: o Senhor é o Espírito, e aonde há o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Paulo está fazendo uma afirmação de que existe uma afinidade, uma unidade entre Cristo e o Espírito Santo. E hoje eu liberei sobre você a unção do Espírito Santo. Ele está aqui, mas saiba pedir, saiba usar, saiba aproveitar. Não faça da 1 hora do teu dia 1 hora a menos. Faça dessa 1 hora do teu dia anos. Por que anos? Sabendo usar, sabendo receber, você vai ter habilidade para lidar com todas as situações durante todos os anos da sua vida. Eu quero que você se coloque de pé nesse momento. Primeira José 2, 28, 29. E agora, filhinhos, permanecei nele, para que tenhamos confiança quando ele se manifestar, e não fiquemos envergonhados diante dele na sua vinda. Vocês estão entendendo o porquê da história de José? Vocês estão entendendo que José, ele teve uma confiança em Deus tão extrema, que não causou vergonha. Talvez a maior vergonha dele seria aquela que ninguém estava vendo, quando ele decidiu fechar a brecha. Porque aqui nós só falamos do Espírito Santo que estava dentro dele, e do discernimento, da direção que o Espírito Santo dava a ele. Mas existe algo que ele fez no secreto, que privilegiou as gerações próximas dele. Ele fechou uma brecha de confusão. Ele fechou uma brecha dentro da família dele, que poderia alcançar as gerações futuras, mas por conta do posicionamento dele, que muitas das vezes aos olhos dos outros, ele estava sendo bobo de perdoar. Ele ganhou. Porque muitas das vezes aos olhos de quem está lá fora nos assistindo, a gente está perdendo, mas em Deus aquilo que nós perdemos, nós ganhamos. Então saia daqui com essa convicção. É quando você acha que está perdendo, que Deus mostra que no reino você está ganhando. E no verso 29 continua: se sabeis que ele é justo, sabeis que todo aquele que pratica a justiça
é nascido dele. E eu uso esse último verso na história de José. Porque se ele tivesse ouvido essa passagem, ele colocaria na história dele como um acrescentamento. Porque ele sabia da justiça de Deus. Ele carregou a justiça de Deus e não a dele. Então ele não foi só um homem mero que alcançou uma promessa. Ele foi aprovado por Deus. E eu quero deixar como reflexão para você nessa tarde, para que você venha a ser alguém aprovado diante de Deus. E eu quero que o pastor Johnny, ele unge as suas mãos aonde você está mesmo, rapidinho, para nós finalizarmos com uma oração e já entrarmos por nossos dízimos e ofertas. Eu quero que você, quando ele ungir a tua mão, você comece a declarar sobre a tua vida, que ele vai te dar unção e ele vai te dar habilidades, mas que você venha pedir discernimento a ele de como usar, para que você possa ser guiado e não desperdiçar aquilo que você tem buscado durante esses dias.